Olá, boas-vindas ao Gente Saúde, o podcast para líderes de RH, focado em descobrir os desafios e as tendências que moldam o mundo da saúde corporativa. Por aqui, recebemos convidados para uma troca de insights e experiências estratégicas sobre saúde e bem-estar corporativo. Nath, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. E a primeira pergunta sempre é uma pergunta padrão, que é: conta um pouquinho quem é a Natália, da onde veio, onde mora, o que trabalha, da onde trabalhou. Uau, obrigada, viu? Adorei o convite, tô super feliz de estar aqui. Bom, vamos lá, Natália. Acho que hoje eu moro em Toronto, né? Moro fora do Brasil tem 3 anos, mas comecei minha carreira 100% no Brasil, muito novinha, eu tinha 15 anos. Comecei como menor aprendiz ali e desde ali já comecei dentro da área de avaliação de desempenho. E aí foi avaliação de desempenho, remuneração, benefícios, Data Analytics, e é onde eu tô até hoje. Então, eu brinco que eu tenho, acho que, mais tempo trabalhando do que mais tempo sem trabalhar, porque hoje eu tenho 32, então são 17 anos aí de RH, pessoas e cultura e tudo mais. Hoje eu lidero um time, né? Então, tem um time ali dividido, então uma parte remuneração e benefícios, onde a gente olha, né, para todo o plano de salário, para todas as questões de benefícios de modo geral, então plano de saúde, a vale alimentação, vale refeição, enfim, e uma parte ali de dados de People Analytics muito forte, porque eu acho que desde sempre tem uma conexão assim muito grande entre as áreas para a gente tomar decisões acertadas, assim. Então, fico dividida ali entre esses dois times. Mas é basicamente isso, assim. Quem é a Natália é isso. Legal. E aí, falando um pouquinho dessa experiência multicultural, né? Falando até um pouquinho de Toronto e etc. A Zup também evoluiu para ser uma empresa multicultural. Pois é. E hoje você lida com desafios de compensation e benefícios em vários países, né? E como tem sido um pouco desse processo? Cara, é muito doido, assim, sabe? Porque, de modo geral, a gente não pode replicar aquilo que a gente faz no Brasil. E é muito diferente, porque toda a minha bagagem veio do Brasil, né? Embora eu tenha muito tempo de mercado, sempre foi no mercado brasileiro. E aí eu acho que quando você olha para fora e você começa a ver a particularidade de cada cultura, o que é importante em cada cultura, é um negócio que você fala, uau, caramba, né? Como o sistema é diferente mesmo, e como a gente tem que aprender do zero, assim. Preciso dizer que tem 2 anos, basicamente, né, que a Zup abriu ali Zup Estados Unidos, e foi um aprendizado do zero, assim. Eu falava, gente, parece que eu tenho 0 anos de carreira, assim, como analista júnior aqui, voltei do zero, porque as leis são diferentes, as regras são diferentes, o que é muito importante pra gente aqui, por exemplo, sei lá, tirando o plano de saúde, que é importante em qualquer lugar do mundo, Uhum, vale refeição, é um negócio super importante no Brasil. uhum, Nos Estados Unidos não é, as pessoas não têm essa cultura. Você pode uhum. até oferecer, pode até fazer ali um diferencial competitivo, mas a pessoa está mais preocupada com o 401k, que é uma questão de, tipo, previdência, Uhum. né? Então, é muito, muito diferente, assim, e é muito cultural, assim, é muito multicultural, realmente, essa vivência. E, às vezes, eu olho e falo, poxa, esse negócio é tão legal nos Estados Unidos, será que se eu implementar no Brasil vai dar certo? Uhum. Não, não vai. Porque não é importante pra gente. E o mesmo aqui, né? Então, puxa, esse negócio no Brasil tá tão legal. Será que se eu jogar para os Estados Unidos, sei lá, uma parceria com academias, não é isso que Uhum. pega pra eles, né? Então, foi desafiador, mas é muito legal, assim, é um aprendizado contínuo. Até hoje, mesmo com a estrutura montada hoje, de plano de remuneração, com plano de benefícios, às vezes vem umas coisas que eu falo, caraca, peraí, deixa eu abrir uns livros aqui, deixa eu dar uma lida, deixa eu entender o que tá acontecendo, deixa eu dar uma aprendida, porque é desafiador. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre, pra mim, é uma das coisas que mais me chama a atenção na diferença Brasil e Estados Unidos, seria muito legal ouvir você, que é o jeito que a gente percebe remuneração em cada um desses lugares. É. Que você vê uma carta de oferta, né, dos Estados Unidos, e ela vem lá, você vai ganhar tanto de salário, você tem tanto de benefício, e o tanto de benefício é meio que dinheiros. É. E aqui, benefício eu acho que tá meio que numa caixinha apartada, e tem um pouco de uma cultura até do funcionário, às vezes, achar que benefício é meio que um direito e um dever, né, que a companhia Sim. tem de oferecer pra ele. Isso é muito, muito doido, né? E você sabe que isso é uma coisa, bom ponto, assim, que acho que é até uma coisa legal de falar, que eu apliquei um pouco dessa cultura dos Estados Unidos pra cá. E aí vou te contar um pouquinho. Uhum.
na ZUP hoje, né, de forma geral, as pessoas dão muito valor para remuneração fixa. E aí já teve vários casos, assim, né, de retenção, de eu entrar na sala, quando a estrutura era até um pouco menor, de eu falar, cara, mas por que você tá saindo? Me conta aqui um pouquinho. Ah, não, porque o meu salário vai ser, sei lá, R$ 3.000 a mais. Eu falava assim, não, mas ó, deixa eu te contar, você recebe X de vale alimentação, você recebe X disso, X daquilo, você tem esse plano que te dá isso, que te dá aquilo, que te dá aquilo. Nossa, mas não levei isso em consideração. Então, as Uhum, pessoas aqui no Brasil, de modo geral, olham muito para o salário fixo e eles, né, de forma geral, olham muito para o total cash ali, né, que é o uhum, total ano, que aí inclui, inclusive, quando a gente fala de total cash, salário ali, bônus, e quando a gente fala de total comp, inclusive, inclui ali a questão de benefícios. E eles levam isso em conta. Ah, eu tenho US$ 50 de reembolso por mês de telefone. Ele sabe disso, assim, uhum, sabe? Ele leva isso em conta. Diferente do Brasil, que, sei lá, tem R$ 200 de home office e a pessoa nem uhum, se dá conta. uhum, E isso é um negócio, né? Um case, acho que até um case de sucesso que eu posso contar, que eu aprendi com essa vivência dos Estados Unidos. uhum, Então, hoje no Brasil, a gente tem uma prática ali, a cada 6 meses, eu mando o que eu chamo de extrato, que eu conto para a pessoa o quanto a gente investiu nela em legal. diversos setores, assim. Então, de remuneração, de ajuda de educacional, de benefícios padrões, de plano de saúde, de reembolso, de coisas que aconteceram, para a pessoa falar, caramba, olha o pacote que eu tenho aqui. Porque passa batido. Então, assim, as pessoas veem o que cai no final do mês e acabam esquecendo os outros pontos. E nos Estados Unidos, não. Então, Uhum. eles sabem na vírgula, assim, isso é muito legal. E foi uma coisa que eu apliquei pro Brasil, assim, E, então... e eu acho que tem um ponto muito legal que até a gente tá com essa discussão na Pipo agora. Porque na Pipo a gente tá começando a implementar, por exemplo, será que a gente deveria implementar a remuneração variável? Porque é uma maneira melhor de alinhar remuneração e desempenho da companhia, para quem que isso tem valor, Sim. quem que molda o comportamento. E um ponto que eu bato muito é assim, as pessoas, às vezes, eu acho que elas não se relembram da remuneração total. E você precisa ter essa cultura, é muito legal esse extrato semestral que você acabou de escrever, porque você vai criando a cultura de repetição e de relembrar as pessoas sobre o quanto elas são remuneradas. É, e assim, até se a gente fala, ah, não, mas tem o Olerite. Mas, cara, o Olerite não vem em tudo, né? Uhum, Então, mesmo que você deixe lá, que você tem um sistema muito bacana, que a pessoa uhum, entre e consulte, questão de educação ali, de não, eu vou mandar para ela vai estar na caixa dela ali, ela só vai ter que bater o olho ali e falar, uhum, caramba, né? Olha como o pacote realmente é diferenciado e às vezes você não se dá conta. uhum. Então, é um negócio ali aprendido com um time dos Estados Unidos que leva tudo em consideração, assim. Legal. E aí, acho que falando um pouquinho de intersecções entre as duas cadeiras que você tem hoje embaixo de você, que é remuneração, benefícios e analytics, né? Hoje eu imagino que muitas das discussões do que diz respeito a dados, a insights, estão muito atreladas a o que retém talento, o que drive a performance, o que faz as pessoas atrai talento. Então conta um pouquinho de como você usa essas duas cadeiras a seu favor para essas discussões dentro do RH hoje. E é muito legal, né? Porque hoje eu lidero as duas áreas, mas antes de me tornar líder de People Analytics, eu era uma cliente muito chata. Então, eu até brinco ali, né? Hoje, a pessoa que era líder não tá mais com a gente na ZUP, enfim, foi para outro desafio. Mas eu até brincava, falava, cara, pode falar que eu sou sua cliente mais chata. Mas é porque eu via muita oportunidade de conexão dessas áreas e, cara, hoje, eu, como líder dessa estrutura, eu entendo ele ali, Uhum, porque tem um backlog gigante, né? A gente não uhum, atende... Mesmo hoje eu sendo só líder, eu tenho que dosar, porque eu falo, puxa, eu não posso só puxar a sardinha aqui para remuneração e benefícios, eu tenho que atender todas as áreas. Mas uhum. eu acho que os melhores produtos que a gente criou, sendo um pouco Bairrista? sendo um pouco bairrista, foi de remuneração e benefícios, porque, sei lá, então, hoje a gente tem um simulador de movimentação, por exemplo, onde tem uma inteligência ali por trás, que a gente coloca o seu nome, seu e-mail, e eu puxo toda uma combinação de informação, como performance, tempo na cadeira, estratégia de salarial e tal, e eu te dou uma recomendação ali, Que isso legal. para 3.000 supers, e onde cada liderança pode consultar e pode olhar para isso. Para mim foi um dos grandes, sim, junções da inteligência dessas áreas, né? Então, remuneração com toda a inteligência ali de, puxa, o que você analisa quando você quer promover alguém ou quando você quer dar um mérito para alguém? E Uhum. analíticos com toda a questão de conhecimento de código, de data science, de inteligência ali, de realmente, tá bom, deixa eu pegar esses dados e deixar eles mais fáceis. E é hoje, assim, um dos produtos que mais tem sucesso, assim, que eu Que falo legal. dessa conexão dessas áreas, que mais tem sucesso, mas a gente atende ali 100% o time de talent,
até porque o modelo de negócio, né, hoje da ZUP está muito atrelado às pessoas, né, as pessoas que a gente tem ali, alocadas, enfim. Então, a gente faz toda uma análise, né, de funil de vagas, tempo de contratação, motivos Uhum, de aceite ou motivos de recusa de oferta salarial, por exemplo. uhum. Então, poxa, por que que a pessoa recusou? Teve algum vínculo com remuneração? Então, a gente muito atento ali. Aí, o time de analytics entra forte aqui, né? Então, análise de mercado, pesquisa de mercado, informação, olhar muito para fora. Então, puxa, o que que as empresas estão fazendo? Então, a gente está sempre muito antenado. Isso eu acho que vem muito do time de analytics ali. Eles têm por si só, né, esse olhar para dados e esse olhar para conexão, acho que ali já no do perfil, né, da pessoa que trabalha com isso, Uhum. e alimenta muito, assim, tanto o time de remuneração como as outras áreas ali. E aí, principalmente talent, né? Não tem muito o que falar, assim, acho que é principalmente talent. E aí, puxando um pouquinho da sardinha de novo aqui pro nosso lado de benefícios e remuneração, hoje uma coisa que eu percebo muito é, por exemplo, as pessoas têm estratégia de remuneração dentro das empresas muito relativas, né? Então, eu quero estar posicionado nesse lugar em relação aos meus competidores, ou quem eu compito por Sim. talento, etc. É, como que você usa hoje essa inteligência, por exemplo, para definir o pacote de benefícios, talvez tentar trazer alguns casos práticos, porque eu sinto que uma das dificuldades que a gente tem em People Analytics, e quem nos ouve aqui, as pessoas falam, mas como que eu faço pergunta? Como que eu, de fato, consigo, né, criar um case? Então, você vai descrever um pouco da cozinha ali, eu acho que é legal, porque gera insight para as pessoas que estão ouvindo. Um case por exemplo, de como montar estratégia de Isso. benefícios, isso é muito particular, tá? E aí eu vou até trazer acho que é um ponto meio que de dificuldade geral, porque às vezes, ainda mais numa empresa hoje que tem 3.000 pessoas, o que é Uhum. muito importante para mim, talvez não é muito importante para você, né? Uhum. E a gente tem tentado trabalhar um pouco com a questão de benefício flexível, uma vontade ali que não, né, não está acontecendo ainda, mas é algo que a gente tenta olhar. Uhum. Mas eu tento muito estar antenada, assim, do, puxa, o que que o mercado está acontecendo? O que que, por exemplo, a inflação está subindo? Será que a gente tem uma margem para ajustar aqui vale-refeição? Porque a gente vê que os preços no mercado estão muito altos. Será que a gente está competitivo? Será que não? Então, eu tento pegar um pouco das informações e a gente roda algumas pesquisas de satisfação de benefícios. Isso é muito legal de falar, assim. Então, Uhum. de tempos em tempos, a gente roda uma pesquisa ali de como é que você está a sua satisfação com seus benefícios, porque eu acho que a gente precisa ouvir. Então, não adianta, né? Isso eu acho que é o ponto de mudança, assim, do RH. Muito tempo a gente acabava não querendo ouvir o funcionário e tomava as decisões ali e falava, não, isso tá ótimo. Uhum. Acho que agora, nessa mudança de comportamento, cara, você tem que ouvir ali, então você tem que perguntar. E aí você tem que fazer uma pesquisa ali interna para saber, poxa, como é que tá a remuneração, como é que as pessoas o que que as pessoas estão sentindo. E a gente rodou uma recente, assim, e aí eu posso falar porque não tem nada muito confidencial, que traz um pouco ali de uma melhoria específica, mas o que a gente nem imaginava, as pessoas falaram muito de uma parceria com uma escola de educação. E aí, assim, você fala: "Caramba, eu tô aqui tão preocupada com outras coisas, porque no meu Uhum. julgamento talvez seja importante", Uhum. mas os funcionários trouxeram ali, uma parceria com uma escola de educação e tal, e aí a gente voltou para casa e falou: "Tá bom, então deixa eu ir lá bater na porta dessa escola e talvez fazer uma parceria". Então eu acho que é muito importante essa troca e tá muito antenado, assim, as pesquisas de mercado, então, que as consultorias fazem. Então, inclusive a Pipo fez uma ótima, Uhum. que agora é elogiando mesmo, gente, a pesquisa foi ótima mesmo, que traz ali, né, poxa, o que que tá tendo de tendência, o que tá tendo de diferencial, o que que Uhum. a gente pode olhar e comparar, tenho, não tenho, tem espaço de melhoria, mas eu acho que o grande sucesso hoje tá em voltar e perguntar para o seu colaborador, assim, então, tá bom, me conta aqui, né, do que você Uhum. tá vendo. E pra gente foi uma surpresa, falei, nossa, ele quer uma parceria com uma escola, eles querem desconto com parceria de escola, eu já achando que assim, ai, sei lá, aumenta aumenta o vale-refeição para R$ 5.000, eu achei que ia vir Uhum. um pedido desse, mas não, né, então, Uhum. acho que isso é muito importante, assim. E com que frequência vocês perguntam hoje pro colaborador isso? Vocês têm alguma cadência lá anual? Vocês fazem uma. A gente tem um sistema na ZUP que mensalmente a gente tem como se fosse uma pesquisa de clima. Então, todos os meses tem uma pesquisa ali que eles. É como se fosse um NPS, que eles Uhum. respondem satisfação da ZUP, dos projetos, e tem um campo aberto. Uhum. E aí o time de analytics entra analisando os comentários, porque tem um campo de comentário. Então, Legal. a gente faz ali o que a gente chama de análise de sentimento. Então, tem todo um machine learning por trás, e a gente vai fazendo essa análise para caracterizar e para clusterizar esses sentimentos, né? Então,
e pegar palavras-chave. Então, a gente consegue mensalmente ter um termômetro, então a gente consegue pegar os comentários que falam de benefícios, o que a pessoa está trazendo. Então, isso acontece todos os meses. E de tempos em tempos, assim, então, sei lá, cada 8 meses, mais ou menos. É mais quando a gente começa a sentir que nessa pesquisa de clima no FeedZup aparece muito, aí eu falo, puxa, vamos rodar uma pesquisa então, porque aumentou de tanto para tanto. Não tem uma cadência clara, até porque a gente tem muita pesquisa hoje na ZUP, né? E quanto mais pesquisa a gente tem, o engajamento é menor. Então, assim, não é um efeito de tipo, vamos rodar pesquisa a cada 3 meses. Não. A gente tem esse caminho de monitorar e fala, putz, não, tá aparecendo muito, então pode ser que alguma coisa não tá legal. Aí a gente roda a pesquisa. Legal. E agora eu puxo a sardinha bem pro meu lado, vou falar de benefício de saúde. Bora. Acho que tem uma questão que a Pipa acredita muito, e a gente acredita muito que dados e informação tem muito poder. E num primeiro momento, poder até para conscientização. Assim, eu costumo dizer muito pro time assim da Pipa, a gente tem que ir em degraus, né? Então, o primeiro degrau é conscientizar e dar visibilidade sobre o que está acontecendo. O segundo degrau é criar um plano de ação. O terceiro degrau é agir e mostrar para o RH de fato como a gente está gerando valor. Mas a gente tem que respeitar uma ordem das coisas, porque senão a gente atropela um pouco como as coisas funcionam. Pensando em benefício de saúde e no desafio que a gente tem com o plano de saúde hoje, que é o reajuste. Super alto nos últimos anos. Fala um pouquinho desse desafio que você tem e como talvez dados e insights têm te ajudado a tomada de decisão. Cara, assim, esse ponto é sempre doloroso, né? Porque acho que é o maior custo de benefício que a gente tem em qualquer empresa, né? Acho que o plano de saúde é sempre a maior linha ali. E é um ponto que é muita conscientização, né? Até tem uma história para contar que a gente, com essa análise de dados, né? E é muito sensível também, porque a gente, enquanto empresa, a gente não pode avaliar esses dados, né? Então, eu não posso falar pro meu time, toma aqui a base e vamos fuçar tudo. Porque tem essa proteção de LGPD e eu acho que faz total sentido. Sim. Mas a gente fica ali um pouco, né? Acho que refém da corretora que tá com essa informação e tal. Mas no passado a gente teve um olhar e a gente percebeu que o nosso número de reembolso estava um tanto quanto descontrolado. E aí a corretora trouxe essa informação, envolveu ali algumas áreas e tal, e a gente percebeu que algumas pessoas estavam caindo naquela questão naquele processo de reembolso assistido. E a gente falou, caramba, e agora, né? O que a gente vai fazer, assim? E aí foi falar com as pessoas falaram, nossa, mas como assim? Isso é fraude, né? Essa questão de reembolso. E aí, galera, reembolso assistido você foi fazer uma consulta, a pessoa fala assim, me dá sua senha, seu login, eu peço o reembolso pra você, só que você não tem ideia do que ela vai pedir o reembolso, né? E a gente falou, não, vamos fazer o que a gente chama de a linha ZUP. Vamos contar para as pessoas o que é isso, né? E aí a gente fez uma reunião online, onde eu fui lá, expliquei para as pessoas. E aí várias pessoas, depois, no particular, mandaram mensagens ali pro time, ali, falando, gente, olha, eu fiz isso, mas eu não sabia e tal. Então, é muito gerar esta conscientização. E aí os números, depois disso, assim, caíram, porque realmente, assim, algumas pessoas, eu gosto muito de dar o poder da dúvida, assim, eu acredito mesmo que algumas pessoas não sabiam, Concordo. porque as pessoas tratam isso de uma forma muito natural, né? Não, deixa eu te ajudar, vem cá, me dá seu login, sua senha, eu peço o reembolso pra você. Aí você fala, nossa, que pessoa querida, tá me ajudando. E aí você cai nessa questão de uma fraude sem saber. Exato. Então, isso foi um poder de análise ali total de dados ali da corretora que trouxe esse ponto pra gente, que ajudou a gente, né, a diminuir esse número de reembolso e, naturalmente, controlar um pouco mais a sinistralidade. Sim. Mas a gente vem trabalhando muito, assim, de modo geral, a tentar a telemedicina, né, orientar as pessoas. As pessoas, às vezes, não têm ideia, né, elas acham que o custo do plano é só aquela mensalidade que a gente paga. Elas não têm ideia que não, se você for lá e tal, e tiver a utilização, tem um custo maior. E o ponto que a gente vem trabalhando também muito forte, não é que a gente não quer que as pessoas não usem, pelo contrário, a gente quer. Faça check-up, se cuida, não deixa, né, a bomba explodir. Mas saiba que tem que ter um cuidado, que você tem que olhar para o plano ali com uma gestão, porque se a gente continua aumentando essa linha de custo, infelizmente a gente não tem onde aportar ou da onde tirar para aportar em outros benefícios, né? E aí é uma conta, né, que a gente tem que fazer, fechar e bater. Sim. Então, a gente vai trabalhando muito, assim, na conscientização e nesses olhares. E a gente vê muito como Pipo também, assim, que a conscientização tem uma alavanca poderosa, porque eu concordo com você, eu não acho que as pessoas fazem por mal.
Até porque no Brasil tem uma cultura meio assistencialista de, tipo, terem pessoas que te ajudam em várias atividades, e agora alguém vira e fala, me passa sua senha, eu faço aqui pra você. Tem gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe, que a gente tá conscientizando, as pessoas estão Sim. mudando de comportamento. E acho que a gente tá mudando vários comportamentos aos poucos, assim. Acho que tem uma certa fama de, tudo que tá no meu plano é ruim, rede credenciada. Fala, não, tem várias coisas ótimas no seu plano. O que você precisa saber é o que são essas coisas ótimas e eventualmente isso é bom pra você. Porque se você não tá fazendo múltiplos reembolsos, você vai gastar bem menos em uma rede credenciada versus o que você vai gastar numa consulta privada. Nem tudo você precisa de uma consulta privada, né? Tem médicos, talvez, que você queira escolher um especialista de ultra confiança, mas tem muita coisa que é rotineira, assim. E esses médicos são super bem... Então, assim, a gente tá quebrando essas barreiras em saúde aos poucos, mas eu acho que conscientização é um ótimo jeito da gente mudar mesmo. E é isso, né? As pessoas às vezes têm um preconceito sobre a rede credenciada, né? Tem, E, muito. e é muito, muito doido, né? Porque quando você para, pelo menos no nosso caso, a gente oferece os melhores hospitais, assim. Uhum. E às vezes as pessoas têm esse preconceito, me oferece a melhor rede. É Sim. conscientização mesmo, né? É bater ali, né? Ficar martelando até e fazendo um bom trabalho para que as pessoas entendam. Uma coisa, por exemplo, falando do produto de check-up em específico, né? Que é um produto que eu acredito muito, assim. Acho que check-up é uma coisa muito boa, porque eu sempre falo, né? Plano de saúde é seguro. E seguro, em geral, é assim, aconteceu uma coisa, você usa. Tipo, bati meu carro, aciona meu seguro. Mas plano de saúde, ele é diferente desse tipo de seguro, porque você não quer que as pessoas só acionem aquilo quando elas baterem o carro. Sim, isso é Você quer que verdade. elas acionem aquilo pra fazer a revisão, pra botar o óleo, porque quando tiver a batida do carro, o custo vai ser bem menor e a chance de reverter vai ser bem maior. Então, é um produto um pouco diferente. E o check-up, ele é um produto super importante nessa ótica de vamos garantir que as coisas estão em dia, que estão rolando, que não tem nada passando despercebido. E a gente criou um produto de check-up na Pipo. E aconteceu uma coisa muito louca, que foi assim, a gente criou um protocolo super enxuto. Então, assim, a gente tem, sei lá, 6 exames, até 6 exames que a gente pede por check-up. E vai depender muito assim, dependendo da sua condição de saúde, dependendo da sua idade, dependendo dos seus hábitos, é menos, dependendo é mais. Se a gente encontrar marcadores de saúde alterados, a gente faz mais um requerimento. E a gente fez esse produto de check-up, a gente faz para todos os nossos clientes. E aí, a gente recebeu alguns feedbacks no começo dele de várias pessoas, assim, muito legal, muito fácil agendar ali pelo app, etc. Mas eu cheguei lá e tinham 3 exames. Quando eu faço check-up, eu faço 200 exames. E eu faço vou lá, corro na esteira. E, Caramba! e aí a gente começou a perceber que a gente precisava meio que mostrar para as pessoas que existe um protocolo de check-up super bem estabelecido no mundo, que funciona com bem menos exame, que mais não necessariamente é mais qualidade. E a maior resistência que a gente teve quando a gente lançou o produto foi de C-level. Porque as pessoas estavam muito acostumadas a ter muito check-up executivo, que vai no Ciro, que vai no Einstein, que põe um monte de coisa. E a gente começou a conscientizar as pessoas e colocar, assim, meio que no produto de check-up um pouco dessa conscientização. Olha, são 3 exames, se a gente encontrar mais coisa, vai pra mais coisa. Na sua idade, esse é o protocolo sugerido. Mas, enfim, Que loucura! muita loucura. E você sabe que isso, e aí falando, voltando um pouquinho sobre questão de multicultural, tem uma questão em Toronto a saúde é pública, né? Você Uhum, até pode ter plano de saúde, mas é para fisioterapia, uhum, psicologia, enfim, mas de modo geral, para as pessoas cidadãs ali, a saúde é pública. E é muito doido, porque você tem um médico de família e é esse médico de família que faz a triagem dos exames, do que você pode fazer ou não. Só que no Canadá, eles só te submetem a exames invasivos se realmente eles entenderem que é muito necessário. Então, uhum, quando um brasileiro vai para lá, no meu caso, por exemplo, eu falo, gente, mas como assim, né? Sei lá, ele não vai fazer 1.045 exames? Porque a uhum. gente está acostumado com isso. Tá. E aí ela me explicou, falou assim, cara, por que, sei lá, eu vou fazer um negócio com você com iodo, com radiação, que é super, né, prejudicial pro seu corpo de alguma maneira, Uhum, sendo que seus exames de sangue estão perfeitos, né? Assim, você não tá uhum, sentindo nada, é um check-up, é um olhar. E eu falava, não, mas no Brasil sempre você vai lá e, né, e fazem. Ela falou, não, mas uhum. seus exames são perfeitos, não deu nada alterado. E eu, tá, né, assim, como assim? Então, acho que essa mudança mesmo, né, das pessoas também entenderem. Embora eu acho que tem uma questão de que o plano de saúde tá ali para oferecer o melhor, acho que tem um protocolo muito padrão Uhum. e que cabe a gente também, né? Acho que legal, muito legal essa iniciativa da Pipa, eu não sabia, mas acho que cabe a gente também dosar ali, puxa, o que faz sentido, o que não faz. Hoje eu concordo com a questão de saúde do Canadá. Falo, não, puxa, é verdade, assim, por que você vai passar, né? Pôr seu corpo nessa exposição de tantos exames, sendo que
o básico aqui deu que tá tudo bem. Se Uhum. desse alguma alteração, talvez fizesse sentido. E aí, Uhum. é o que você falou, né? Aumentar a quantidade de exames e tal. Uhum. Mas é muito doido isso, assim, porque as Muito. pessoas sentem, né? Elas querem. Já que vim fazer check-up, eu quero E 200 e a exames. cultura do Brasil é, tipo, mais é melhor. Então a gente tem que mudar essa cultura, envolve muita educação e conscientização, com certeza. Mas eu vou passar para um próximo tema que também está dentro desse grande escopo aqui, que é a inovação em remuneração e benefícios, assim. Então a Pipo tem 5 anos, faz 5 anos que a gente fundou a empresa, muita coisa surgiu, assim, em solução para RH, ciclo de performance, parceiro de benefício de saúde como a gente, benefícios flexíveis, né, no que é não segurável, então os cartões multibenefício. O RH tem sido cada vez mais, né, assediado, então virado um público super interessante, muito na ótica também de tornar esse público cada vez mais estratégico, tirar as rotinas operacionais, colocar outras rotinas dentro do RH. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como você tem olhado para essas diferentes inovações e como você, como RH, tenta se manter a par delas e escolher fornecedores. Uau, isso é muito engraçado, né? Assim, porque eu falei pra você que eu comecei com 15 anos. E aí eu comecei fazendo, gente, comecei como menor aprendiz. E eu Uhum, tenho muito orgulho de falar isso, porque eu passei por todos os steps. Eu fui menor aprendiz, analista júnior, pleno, sênior, especialista, coordenador, gerente, enfim. uhum. E eu trabalhava ali no meu primeiro emprego, eu fazia arquivo de avaliação de desempenho. Imagina, arquivo. Arquivo Uhum, nem existe mais hoje, né? uhum, E a gente tinha um sistema, assim, de... Quando eu entrei na área de remuneração e benefícios, super arcaico, assim, né? Era aquele VR, VT e uhum. básico que você acreditava ali, e as pessoas não recebiam no cartão, e era um caos. Caos. Então, eu acompanhei muito, né, essa evolução. Acho Uhum, que isso é muito legal de dizer, porque você vem vendo, né, essas melhorias contínuas, muitas empresas nascendo, acho que com essa transformação digital, assim, né, muitas empresas vindo com soluções mais friendlies, assim, né, acho que mais uhum, amigáveis no dia a dia. E eu tento sempre, assim, ficar muito atualizada, né, eu falei um pouquinho das pesquisas, mas eu sempre dou uma checada ali nas empresas que falam ali nas reportagens, nos sites que falam muito de empreendedorismo, para ver o que tá trazendo de novo. Então eu uhum, sempre dou uma olhada ali e falo: "Cara, vamos bater um papo?". Então uhum, eu tô sempre muito aberta a bater um papo e pra entender o que faz sentido. Algumas coisas eu entendo que faz sentido e algumas coisas eu falo: "Puxa, talvez isso ainda não seja pra Zup, ou isso ainda não tá no momento". uhum, Mas o que a gente vê, assim, acontecendo, de bacana, assim, eu acho que é muito acho que essa facilidade que algumas empresas vêm trazendo, então, por exemplo, né, poxa, talvez para consultar a rede credenciada no passado, você tinha que ligar ou entrar no site e tal, e agora você vai lá, entra numa página, coloca sua carteirinha, fala com uma pessoa ou com um chatbot, você recebe tudo. Cara, isso é uhum, muito legal. uhum, Ou sei lá, você tinha que ter 4 cartões, né, uhum, de um vale alimentação, um vale refeição, se você tinha mobilidade, de repente você tem um só e uhum. ele traz Eles nunca eram aceitos tudo. em lugar nenhum, né? Você tinha aquele Nossa, único o posto que posto. passava. Isso eu acho que é muito legal, assim, Uhum, sabe, a gente vê essa inovação acontecendo, mas às vezes tem que tomar cuidado, assim, né, porque vou te dar um exemplo, né, recentemente e a empresa era muito legal, tá, então por uhum, isso que eu vou voltar muito, assim, de: "Puxa, o que que os colaboradores querem?". uhum, Eu adorei a iniciativa da empresa, eu falei: "Nossa, vamos implementar". Implementamos. Eu, Nath, assim, falei: "Nossa, que legal, que máximo, vai fazer muito sentido". uhum, E era uma empresa ali de cupons de desconto em vários lugares. Cara, ninguém usou, assim, meu engajamento foi muito baixo. E eu falei: "Caramba, eu achei uma iniciativa tão legal, uma parceria tão legal e tal". uhum, E não teve, igual muitos desses benefícios de férias, eu fiz uma tentativa, porque eu também acho muito legal esses benefícios de férias, que você uhum. vai ali guardando, né, eu sou um pouco controladinha, assim, Uhum. financeiramente falando, então, puxa, você vai ali fazendo seu bolsinha, guardando, e você tem lá o seu dinheiro de férias, que você pode comprar uma férias e tal. Achei muito legal, mas Uhum. não foi algo, por exemplo, que engajou, então é uma linha muito tênue, assim, sabe, de, Uhum. puxa, é muito legal, mas faz sentido para o meu ambiente? Será que as Uhum. pessoas realmente vão ver valor nisso? Uhum. Então, tem que tomar cuidado, porque é do mesmo jeito que surge muita iniciativa legal, às vezes você põe um esforço e não. Eu concordo muito, assim, eu bato muito no ponto de a gente sempre olhar para engajamento e utilização dos benefícios, assim. Porque eu acho que a gente vive fases, né, no mundo. Então, a gente teve uma fase de muitos benefícios entrando, até como benefícios mesmo. Então, tem o benefício férias, tem o benefício medicamento, tem o benefício bem-estar físico, tem o benefício saúde mental. Mas, assim,
o quanto as pessoas de fato estão engajando nisso. Sim. E às vezes eles são super importantes. Por exemplo, benefício de saúde mental, uma coisa que, putz, é um tema super em alta. Mas às vezes, quando a gente olha para os nossos clientes, a gente olha para a utilização, muitas vezes, muito baixa. E às vezes, por exemplo, pessoas que migraram eu já fazia terapia e vou para lá, e não necessariamente pessoas que estão com risco de saúde mental e deveriam estar fazendo terapia e estão engajando lá. Então, esses Sim. desafios do RH não são triviais. Nossa, não são. E esse é até legal, assim, naquela mesma olhar que a gente teve para reembolso e tal, a gente percebeu, né, a gente não, porque a gente recebe os dados prontos, né? Uhum. Então, a gente recebeu ali uma análise de que estava muito alta a parte de reembolso para a questão de terapias e tal. Uhum. E aí, a gente fez uma parceria ali com uma empresa, tem um bom engajamento, não vou dizer que não é um engajamento altíssimo, mas a gente fala hoje de, sei lá, 15% do quadro, então é um engajamento Muito ok, bom, engajamento bom. Mas as pessoas que faziam terapia e seguiram com reembolso, não engajaram, né? Uhum. Então, elas continuaram com a pessoa que elas já tinham ali De a confiança. conexão, né? Já Uhum. tinha o tratamento em andamento e tal. Então, é isso, assim, é tomar muito cuidado, né? Então, tem um chefe meu que ele fala assim, soluções simples, respostas complexas muitas vezes são respondidas com soluções simples. Uhum. E esse negócio casa muito com benefício, porque às vezes você quer ter, assim, um pacote Uhum. gigante, que dá um trabalho enorme para sua equipe. Normalmente, né, pelo menos no meu caso, meu time não é um time gigante, é um time enxuto ali, e eu realmente quero que seja assim, Uhum. não quero um time enorme. Uhum. Mas se eu tenho um pacote de benefício enorme, eu preciso de um time enorme para dar conta. Então, tem que equilibrar, né, assim, é mais interessante um pacote atrativo do que 15 linhas de benefícios que para as pessoas não vai ter valor. Concordo 100%. E aí eu vou falar mais um tema aqui, que eu acho também que é um tema que a cada 10 pessoas que eu falo aqui, 10 trazem esse tema de alguma maneira, que é, acho que liderança e gestão. A gente tem um desafio como pessoas que trabalham em empresas, que é de desenvolvimento de liderança, que é de escolher lideranças certas, desenvolvê-las nessas cadeiras, porque no Brasil a gente está com crescimento de mercado ainda e lideranças não tão prontas assim. Então, queria que você falasse de duas perspectivas, né? Tanto na perspectiva de você como líder, mas também na perspectiva de RH, assim. O que você acha que são hoje os capabilities, assim, importantes que a gente deveria procurar em líderes e talvez até os capabilities que a gente tem que desenvolver nessas lideranças hoje? Eu vou falar, assim, do que eu acho que é muito importante quando você se torna líder. Isso é muito legal, porque eu fiz esse movimento, né, de ser especialista para me tornar líder. Uhum. E é muito doido, assim, você olhar e falar, caramba, né, eu preciso entregar ali aquilo que eu fazia pro time e acreditar que isso vai dar certo. Mas eu acho que o primeiro ponto, assim, é que quando você olha pro seu time, você tem que empoderar ele, né? Você tem Uhum. que criar um time ali que fale, cara, se a gente errar, a gente vai estar junto. E vamos errar junto aqui, mas tá tudo bem, assim. Uhum. Erra ali com o limite, né? Não vai fazer uma coisa muito doida, mas acho que um bom líder é aquele que confia no seu time, que dá espaço para esse time. E um bom time é aquele que traz e fala assim, poxa, olha, tive essa ideia, vamos tentar, pode ser que não dê certo, mas eu gosto muito daquele time que fala assim, puxa, olha, deixa eu olhar aqui, trouxe uma inovação, tem uma sensação de que pode dar certo, vamos tentar junto. Então, eu gosto muito desse perfil, mas eu gosto muito também de alguém que fale, poxa, mas o nosso ambiente não faz sentido, então deixa eu entender um pouco o contexto. Não dá só pra você jogar uma ideia e falar, tá bom, joguei uma ideia e vou embora. Então, eu Uhum. tento casar um pouquinho essa questão, acho que de uma proatividade, com um olhar, com uma leitura de contexto, com uma leitura de cenário que precisa acontecer. Então, eu puxo isso muito com o meu time, assim, cara, vamos fazer aqui, a gente tem umas agendas de retro ali, né? Vamos olhar aqui para as ideias e tal. Tá, mas faz sentido no contexto que a gente está agora? Vamos Uhum. guardar essa ideia numa caixinha, porque talvez a gente vai pôr esforço e não faz sentido. Então, Uhum. eu busco muito isso, assim, essa proatividade, com essa leitura de cenário e de contexto, com uma... Não sei se uma autorresponsabilização, mas uma pessoa ali que puxa Falei, não, eu sou owner disso, Sim. e vamos lá, vamos tentar junto, e se der alguma coisa que não foi legal, beleza, a gente tá junto, mas a gente tentou. Então, eu olho um pouco essa característica. Cara, tem que ser uma pessoa muito ligada em tendências, assim, em tecnologia. O mundo tá mudando, a gente vai viver essa transformação de inteligência artificial. Uhum. E não dá pra ser, assim, desconectado, sabe? Assim, de Uhum. falar, não vai acontecer, não. Uhum. Vai acontecer, né? A gente já tá vivendo Já tá vivendo ela. ela. Então, eu olho muito pra isso, falando do meu time, tá? De Tá. alguém que eu olho e falo, putz, faz sentido no meu time. Como RH,
como líder ali, né, apoiando muito o trabalho do time de BPs, eu sinto que a gente tem lideranças muito imaturas, assim, né, na tomada de decisão. Então, Uhum. acho que treinar esses líderes, né, para uma tomada de decisão e terem conversas difíceis, eu acho que é a nossa grande missão hoje, assim, porque a Uhum. gente e ainda mais no ambiente, né, da ZUP, que é muito legal da gente trabalhar e tal, é difícil muitas vezes a gente ter uma conversa difícil, é muito difícil a gente tomar uma decisão, porque a gente acaba se tornando uma grande família ali, né, e uma grande conexão, e fala: "Puxa, como é que, Uhum. sei lá, eu vou desligar alguém que não tá performando?". Então, acho que a gente vem trabalhando muito forte nisso, assim, né, no papel da liderança de, poxa, tomada de decisão, conversas difíceis, engajar e motivar o time com a cultura e os valores da ZUP. Então, Uhum. poxa, a gente tem valores muito claros ali, né, isso tem que fazer parte do DNA daquela pessoa. Então, Uhum. a gente trabalha muito, enquanto time de people, trabalha trazendo muito isso, né, então a cultura, assim, da ZUP, de, puxa, super ajuda a sociedade, que a gente é super focado em ajuda a super e super ajuda a sociedade. Então, Uhum. por exemplo, esse momento que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, Uhum. cara, você vê todos os supers se ajudando e buscando ajudar, e isso tá na cultura muito forte. Não foi a ZUP que começou esse movimento, os próprios supers começaram, e Uhum. a ZUP, claro, né, a gente tem uma área de social muito forte e tal, e que olha para isso também. Mas acho que os valores da cultura, assim, a gente tem um valor que eu amo, que é seja protagonista com contexto. Uhum. E a gente tem que trabalhar na liderança isso, né? É legal que você seja protagonista, mas qual é o contexto? Uhum. Então, é muito. Acho que a gente vem trabalhando muito esses pontos, assim, Que legal. trazendo isso bem forte, ajudando a liderança, que eu sinto de forma geral que é uma liderança mais imatura hoje, A né? gente tava gravando um podcast um pouco antes de você, a gente falou muito sobre isso, assim, né? De tratar as pessoas como adultas, assim. Que é um grande desafio que a gente tem hoje, ainda, né, no mundo corporativo, mas também faz parte desse papel da liderança que às vezes tem dificuldade de ter conversas difíceis. Aí, por ter dificuldade de ter conversas difíceis, fala as coisas meio na média, assim, pra não. Ah, não quero, né? Não quero Chatear, chatear né? ninguém. E aí você não fala. Quando você fala meias verdades, isso rapidamente cobra juros. Isso rapidamente volta. Sim. Então a gente também. Eu vejo isso como um desafio enorme, assim, no mundo de hoje. E eu gostei muito do que você falou também sobre. É melhor você ter pessoas que você precisa dar uma brecadinha, que são proativas, do que pessoas que você precisa empurrar. Eu acho que isso no ambiente de tecnologia e startup, assim, é um skill muito valioso. Você não pode ser um louco É, desvairado. você precisa ter contexto. Você precisa ter contexto para entender se faz um sentido ou não, mas você precisa ser alguém com proatividade, ownership. Acho que essas pessoas se destacam muito nesse ambiente. Eu acho que é fundamental, assim, né? Ainda mais porque, cara, sei lá, ontem a gente criou um produto que hoje talvez já esteja ultrapassado, assim. Uhum. Então precisa ter esse protagonismo, ter essa conexão e ter esse contexto, porque faz toda a diferença acho que no nosso mercado, que é tech, né? Concordo. Boa. E aí, acho que falando do nosso último tema aqui, antes de entrar em perguntas finais, aqui um bate-bola, jogo rápido, que é futuro do RH, né? Acho que a gente falou um pouco sobre, a gente tem um mundo mudando pra caramba, muito rápido, inteligência Temos. artificial super presente. E aí, quando você, né, Nath, olha pra evolução do papel do RH, especialmente pra cadeira de Compensation and Benefits, e aí falando da sua trajetória, que começou lá fazendo arquivo, Nossa! e hoje, né, chegou até aqui. Como que você vê esse profissional evoluindo? E falar um pouquinho do mix, talvez até de rotinas operacionais e estratégicas, os skills. Se puder aprofundar, vai ser super legal. Eu acho que as pessoas, de modo geral, elas acabam. Sempre quando a gente fala, né? Nossa, vai vir alguma coisa, as pessoas, o primeiro passo delas é ter medo, né? E falar, nossa, não, eu vou perder meu emprego. Uhum, Cara, eu não vejo assim, né? Desde sempre, até quando. E é muito doido, porque a gente, sei lá, não tinha, sei lá, o chat da empresa no telefone. Hoje você uhum, tem, né? E é uhum, super fácil e faz parte do seu dia a dia. uhum, Então, quando a gente olha para essa parte de inteligência artificial, enfim, desse movimento que a gente está vivendo, é, acho que a gente está no melhor momento, de verdade, assim, para a uhum, gente aprender e para a gente implementar isso no dia a dia. Então, quando, sei lá, você pensa que você pode ter talvez um chatbot, que ele vai ser super humanizado para responder dúvidas de vale alimentação, vale refeição, não é que ele vai tirar o seu trabalho. Na uhum, verdade, você vai usar esse tempo que você está automatizando uma atividade extremamente operacional para talvez fazer alguma coisa mais estratégica, de, poxa, será que o valor que eu estou pagando aqui é competitivo? Será que o meu fornecedor é o melhor fornecedor? Será que eu tenho um fornecedor novo no mercado? uhum, Então, eu acho que é muito a gente olhar para esse movimento que está vindo e falar assim, tá bom,
como é que eu uso esse robozinho ao meu favor? Porque é um robô, né? Assim como hoje a Alexa te acorda hoje de manhã e você fala, Siri, liga pra minha mãe, ele vai entrar, acho que essa inteligência artificial entra muito forte para automatizar a operação do dia a dia, que a gente perde muito tempo fazendo hoje. Então, sei lá, vamos falar uma coisa que a gente faz muito? Conferência de fatura do plano de saúde. Tenho certeza que a People faz isso muito. E quando vocês fazem ali, devolvem, né, para os clientes e a gente refaz, porque é um sistema hoje rotina. super... de novo, é a linha mais cara, né, que a gente tem normalmente de custo de benefícios numa empresa e que é um processo hoje extremamente operacional. Então, imagina que legal, tem um robozinho varrendo tudo ali, olhando, checando e falando, ah, não, ó, tem uma divergência aqui. Você vai lá e só analisa aquela divergência. Então, eu vejo muito ganho, assim. Eu sou meio apaixonada por tecnologia, então sou um pouco suspeita, mas eu vejo muito ganho. E eu acho que cada vez mais o RH, ele tem o papel de ser parte do negócio, sabe, assim? Então, a gente tem que estar ali junto, tem que entender, apoiar aquela liderança junto e tirar delas cargas operacionais ali de gestão de pessoas que hoje normalmente tomam tempo, né? Então, sei lá, você tem um time de 20 pessoas, tem 20 avaliações de desempenho para fazer, você tem 20 feedbacks, você tem 20 one-on-ones mensais. E beleza, faz parte do papel do líder e eu amo essa parte, mas e a parte que você para e pensa na estratégia, que você olha e fala, poxa, deixa eu ver a estratégia aqui da minha estrutura, deixa eu ver para onde vai. Então, eu acho que se nós, RH, a gente utiliza essa inteligência artificial, a gente automatiza nossos processos, a gente automatiza algumas coisas que a gente tem e suporta esse líder, vai ser ganho, assim, né? Tanto talvez para o analista que está ali no dia a dia fazendo atividades operacionais que vai ter tempo, né, para pensar em outras coisas, que não vai ter aquele cronograma de, ó, dia 5, fatura. Vai conseguir, né, talvez ter um tempo um pouco maior de qualidade para pensar em outras coisas, tanto daquela liderança que talvez vai ter uma automatização de processo que vai falar, nossa, ufa, talvez eu possa sentar aqui realmente com o meu liderado sem pensar que eu tenho que fazer a avaliação, que eu tenho que dar feedback, eu posso ter uma conversa de carreira com ele de verdade, real, assim. Então, eu tô super otimista, assim, pra E eu acho que tem movimento. tem coisas muito pequenas que eu acho que vão mudar muito, assim, que a gente às vezes acaba negligenciando o tempo que elas demoram. Exemplo, né? Transcrição de reunião em texto. A gente começou usando lá na People para os times de vendas, para os times de pós-vendas, para os times de pré-vendas, transcreverem aquilo lá e para o CRM. Que era uma atividade que antes, assim, você fala com qualquer vendedor, ele fala, preencher CRM é uma coisa que eu não gosto de fazer, porque geralmente é uma atividade muito diferente do que ele faz. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em conversas de feedback e de desenvolvimento, muitas vezes a gente não registra, não documenta, não tem próximo passo claro. Só de ter uma ferramenta que às vezes transcreve aquilo, e você perder isso, você tem tempo pra focar numa conversa mais estratégica e ficar menos tempo pensando em anotar o que você tá fazendo, sabe? Eu sou muito otimista também, eu acho que vem pra melhorar, assim, o quanto a gente pode entregar, né? Acho que como seres humanos, mas eu concordo com você que agora é o momento de meio que surfar essa onda e aprender e se manter contemporâneo dentro dela, porque senão, invariavelmente, eu acho que esses profissionais que não fizerem isso vão acabar ficando mais obsoletos. E eu acho que a gente tá no momento ideal para aprender, né? Eu acho que a pessoa que estudar, entender, aprender, vai ter, com certeza, um super diferencial, assim. Vamos lembrar, assim, quando todo mundo a gente falava de metodologias ágeis. Quando começou, tipo, nossa, o que é Kanban, o que é Scrum, como é que eu trabalho, o que é uma sprint, o que é uma squad. Todo mundo falou, nossa. Muitas pessoas falaram, não, eu não quero trabalhar assim, não. As pessoas que surfaram essa onda, poxa, quanto de agilidade tem, como viram que times otimizados ali, com pessoas de diferentes áreas, entregam mais rápido, pensam melhor, vem uma solução mais completa. Então, eu acredito que sempre que vem uma novidade, ela gera uma insegurança e é normal, né? Acho que todos nós, não sabe, né? O desconhecido gera medo, né? Não, é inevitável. Mas acho que se as pessoas estiverem abertas para aprender com esse novo, eu acredito que é muito ganho, assim. E tem que estar aberto, porque eu acho que a gente não regride. Eu acho que daqui é só para frente, né? Assim, cada vez mais, acho que a inteligência artificial vai estar presente no nosso dia a dia. Sim. E cada vez mais a gente vai ter alguns processos otimizados e que, no final, isso é muito bom para a gente conseguir ter tempo para olhar para outras coisas, assim. Então, Sim. E acho que a nossa geração ela não vai ser nativa em AI, porque a gente pegou AI já numa fase mais avançada, mas assim, as próximas vão. Então, também, assim, pensando em preservar a sua capacidade como profissional se destacar é fundamental, assim, acho que tem que abraçar mesmo.
Boa. Legal. Nath, obrigada pelo papo. A gente tá chegando até o final dele. Agora a gente tem um finalzinho super curto aqui que a gente chama de bate-bola jogo rápido. São 2 perguntas que eu faço sempre iguais, pra gente tentar trazer um pouco de conhecimento, compartilhar conhecimento com outras pessoas que podem estar nos escutando. Então, a primeira coisa é um livro para quem quer se aprofundar no assunto. E assunto pode ser RH, compensation, pessoas, liderança. Podemos ser Uau. amplo aqui. Eu gosto muito de um livro que chama Pay Matters. Ele fala da arte da compensação ali dos colaboradores. Então, para remuneração é muito legal. Explica de forma simples e tal. Acho que vale a pena. Legal. E para dados, e aí não é para alguém de dados, eu acho que para o time de dados até lê, né? Mas acho que é para alguém que trabalha fora. Mas chama Storytelling com Dados. É um livro de capinha branca e tal. E eu acho que todo profissional deveria ler. Porque em algum momento você vai ter que fazer uma apresentação, você vai ter que pensar ali num storytelling para contar aquilo que você fez, qual gráfico você usa, o que você mostra. Então, eu acho que ele é um livro muito bacana para todo mundo ler, assim, recomendo. Legal. E aí, outro que a gente estava até discutindo aqui, que a gente, antes de começar o podcast, que é qual que é uma pessoa que você segue, né, um influenciador, para quem quer se aprofundar no tema RH, ou qualquer outro tema também que você acha relevante? Até falei um pouquinho antes, gente, eu não sigo muito influenciadores, mas eu lembrei de uma que eu acho que para empreendedorismo e para marca pessoal trabalha muito bem, que é a Bianca Andrade, a Boca Rosa. Como assim, gente? Ela tem ali um diferencial, ela se posiciona muito bem, acho ela muito estratégica ali, então acho legal. Mas eu sigo muitas escolas, assim, eu confesso que eu gosto muito de seguir a Alura, eu acho que eles trazem, então, sei lá, ontem eles trouxeram o que é prompt, e aí eles explicam de uma forma muito tranquila para você entender o que é, e acho bacana. Eu gosto de seguir a Startse, eu gosto de seguir a Conquer, então eu sigo um pouco mais as escolas, assim, e de influenciador eu lembrei dela. Desculpa, eu não lembro de muito. Não, fica tranquila. Eu sou fã da Boca Rosa também, acho que ela faz um baita trabalho ali de ser a protagonista da marca dela e trabalhar essas 2 coisas muito bem, ela e a marca, então também sou fã, também a sigo. E sobre as escolas que você falou, a Lura e Conquer são clientes da Pipo. Ai, que legal! Então eu também conheço o trabalho deles super de pertinho. Nossa, também eu sou acho fã. o trabalho deles muito bom ali, assim. Eu gosto muito da forma que eles passam conteúdo, sabe? Então, a Conquer traz muito forte a questão de comunicação, né? De como você fala, oratória. Sim. Acho muito válido, assim. É muito importante você saber se comunicar. E acho que a Lura traz as questões técnicas, né? O conhecimento técnico de uma forma leve. Então, ontem eu assisti o vídeo, né? Mesmo sabendo que é prompt, eu falei, deixa eu ver aqui como é que eles estão explicando. Sei lá, um vídeo curto ali, 1 minuto, 1 minuto e meio, eu acho. E super tranquilo. Prompt é a forma que você pergunta para inteligência artificial, o texto que você gera o comando. Eu falei, gente, olha aqui, que legal, né? Então, eu recomendo muito, assim. Acho que são 2 escolas que vale a pena seguir. Legal. Muito obrigada, Nath. Foi um prazer te ter aqui. Aprendi muito, foi um sucesso. E brigadão e boa volta para Toronto muito em breve. Muito em breve. Obrigada a você, foi ótimo. Adorei o convite. Espero que o papo tenha sido legal. Fiquei com friozinho na barriga, gente. Tá na frente da Manu, assim, né? Foi incrível. Muito bom, muito obrigada. Obrigada a você.